Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link de hoje. Mulher morre depois de ser arremessada de brinquedo em parque de diversões no sul do estado. A filha dela também ficou gravemente ferida. Governador Renato Casagrande se reúne com o ministro do Desenvolvimento Regional em Brasília e pede ajuda para reconstruir as cidades atingidas pelas chuvas. Os prejuízos passam dos 660 milhões de reais. Justiça Federal nega recurso e determina fechamento de quiosques. E Prefeitura retoma a demolição na orla de Vila Velha. Bloco de pré-carnaval clandestino acaba em confusão, pancadaria e bares fechados na Praia do Canto, em Vitória. Bruno, ex-goleiro do Flamengo, condenado por mandar matar a ex-namorada, pode ser a nova aposta do time do São Mateus. E ainda as notícias de outras regiões do estado nesta segunda-feira. A partir de agora, no Link Espírito Santo. Estamos ao vivo para todo o Espírito Santo, seja muito bem-vindo ao Link. O governador Renato Casagrande entregou hoje ao governo federal um relatório com os custos para a construção das cidades mais atingidas pelas chuvas. Bom, os prejuízos passam dos 660 milhões de reais. E entre as prioridades estão a construção e reforma de moradias, pontes e estradas. Por conta das fortes chuvas que atingiram o estado nos primeiros dias deste ano, que fizeram com que 6 municípios decretassem estado de calamidade pública, o governador Renato Casagrande se reuniu hoje em Brasília com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Nessa reunião, o governador solicitou ajuda financeira do governo federal para a reconstrução das 39 cidades atingidas pelas chuvas em janeiro desse ano aqui no estado. De acordo com o relatório da Defesa Civil Estadual, vão ser necessários mais de 666 milhões de reais para as obras de reconstrução. Temos aqui entregar o relatório que nós fizemos, que aponta qual a necessidade de investimento para a recuperação da nossa infraestrutura pública, pontes, estradas, infraestrutura urbana e também de casas populares, casa para as pessoas com menor renda. Então isso deu um valor de 667 milhões de reais. Então vamos apresentar esse relatório. O ministro disse que o governo federal publicou uma medida provisória de um crédito extraordinário de quase 900 milhões de reais. Como ele já tem aí pouco mais de 90 milhões de reais, então tem 1 bilhão de reais que serão de alguma maneira divididos entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. De acordo com o relatório, entre os dias 17 e 25 de janeiro deste ano, foram 639 edificações destruídas, 221 pontes comprometidas e mais de 199 mil metros quadrados de estradas danificados. Estamos já iniciando essa reconstrução. Amanhã mesmo, no Palácio Anchieta, eu anuncio a liberação de 100 milhões de reais para a gente começar as obras de reconstrução. E agora uma força-tarefa envolvendo a Defesa Civil Estadual, envolvendo a Defesa Civil Nacional e as Defesas Civis de cada município. Nós estamos montando um escritório de trabalho para que a gente auxilie os municípios no plano que tem que ser apresentado à Defesa Civil Nacional. Seja lançado isso no Sistema Nacional de Defesa Civil, o plano de recuperação de pontes, por exemplo, de estradas e de infraestrutura urbana. Na semana passada, o ministro esteve no estado e sobrevoou as áreas atingidas pelas chuvas. Logo em seguida, participou de uma reunião com o governador e a equipe de governo, mas ainda não sabia quanto deveria ser destinado ao estado. Sabendo da demanda apresentada pelo governo do Espírito Santo, aí sim poderemos analisar qual é a disponibilidade orçamentária e financeira que o Ministério da Economia detém essa capacidade de verificar o que é possível e o que não é possível, porque acreditamos que esses recursos sejam vultosos. O governo também vai anunciar amanhã recursos da ordem de 25 milhões de reais para investimentos em obras de prevenção de desastres e mais 17 milhões de reais para o Fundo de Assistência Social. Bom, e depois das chuvas, os moradores das cidades mais atingidas no sul do estado agora enfrentam um outro problema, a leptospirose. Vários casos da doença estão em análise.
A maior parte dos casos da doença está concentrada no sul do Espírito Santo, onde estão os municípios mais afetados pelas chuvas. O LACEN, Laboratório Central da Secretaria Estadual de Saúde, está analisando pelo menos 30 casos de leptospirose. Nós processamos amostras uma vez por semana aqui no LACEN. Então, se a amostra chegou na segunda ou se ela chegou no dia do processamento, ela vai aguardar até o momento que essa amostra é colocada no equipamento. Uma vez no equipamento, nós necessitamos em torno de 3 horas e meia para ter o resultado. Então, o tempo de processamento e liberação desse resultado em torno de 4 horas no máximo. Depois de colhido, o material é enviado para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Uma amostra colhida desse paciente é encaminhada ao LACEN. Ao chegar no LACEN, essa amostra, então, ela é processada para a pesquisa da presença de anticorpos contra essa bactéria. Essa pesquisa ela é feita através de equipamentos automatizados que buscam a presença e a quantidade desses anticorpos presentes. Uma vez que essa amostra é positiva, uma alíquota dela então é encaminhada para a Fiocruz, onde é feita uma outra técnica, que é um exame confirmatório, que é uma microaglutinação microscópica, para que você consiga então confirmar o resultado daqui e dizer, de fato, é leptospirose. O laboratório está mobilizado para atender um possível aumento nos casos. Esse ano, em relação aos anos anteriores, tanto de 2018 para 2019, quanto de 2017 para 2018, nós não tivemos um aumento significativo no número nem de solicitações de exame, nem no número de casos positivos. Nós acreditamos que, no momento, esteja tudo dentro da normalidade, não há motivo para pânico, mas o LACEN, antevendo que pode ocorrer um aumento nessa demanda, em face às enchentes que ocorreram no sul do nosso estado, e agora também começam a acontecer ao norte, que se essa demanda ela de fato se materializar, nós estamos preparados para atender aos pedidos de forma muito ligeira, ao invés de fazer, como fazemos rotineiramente, esses exames uma vez por semana, podemos passar para fazer diariamente ou até, se for o caso, em uma situação mais extrema, 2 vezes por dia. A leptospirose é causada principalmente pelo contato com a urina de animais infectados. A leptospirose é uma doença séria que, em casos mais graves, pode levar à morte. Se você teve contato com a água da chuva, é preciso ficar atento a esses sintomas. Ela aparece, em média, 1 semana, 10 dias depois que a pessoa teve contato com água de enchente. Mas pode ser tão curto como 3 dias e tão longo como 3 semanas. E é parecida com uma dengue ou com uma gripe muito forte, porque dá febre e dor no corpo. Às vezes dói a batata da perna mais do que os outros músculos. E pode parecer uma doença banal, ela dá mais preocupação quando o olho fica amarelo ou quando começa a ter dificuldade de urinar. E nessas formas ela pode até levar à insuficiência renal e ser mais grave. O tratamento é feito com antibióticos e não tem efeitos colaterais. Quando é tratada fora do hospital, o antibiótico mais usado é uma tetraciclina, é a doxiciclina. Dentro do hospital, geralmente é penicilina ou uma cefalosporina e é tratamento por 7 a 10 dias. Os casos mais graves é que eventualmente tem que ir para diálise por causa de insuficiência renal, mas se as pessoas sobrevivem, não costuma deixar sequela. No sul do estado, o que era para ser diversão em família acabou em tragédia. Uma mulher morreu depois de ser arremessada de um brinquedo em um parque de diversões no município de Itapemirim. A filha dela também ficou gravemente ferida. A gente vai direto para a nossa redação em Cachoeiro conversar com o Samuel de Fraga, que tem os detalhes. Samuel, como foi esse acidente? Boa noite para você. Olá, Fabiana, Adriana, boa noite a vocês e a todos que nos assistem. Olha, foi realmente um final de semana trágico para essa família de Viana e da Grande Vitória, que estava passando o final de semana aqui no sul do estado. O acidente aconteceu na noite de sábado em um parque de diversões em Itaipava, balneário de Itapemirim. Mãe e filha estavam em um brinquedo chamado Surf, que faz uma rotação de 360 graus. O brinquedo ficou descontrolado e as duas caíram do aparelho. A mulher é Miriam de Oliveira, de 38 anos. Ela foi atingida na perna e na cabeça pelo brinquedo e morreu no local. A filha de 8 anos ficou gravemente ferida. A cena foi assistida pelo pai, que ainda tentou socorrer a esposa, que caiu primeiro, mas também foi atingido pelo aparelho na perna. A menina foi socorrida para o hospital infantil aqui de Cachoeiro. Ela segue internada na UTI.
E olha, Fabiano, Adriana, o parque estava há 30 dias na cidade. O proprietário e o operador do brinquedo Surf, que é esse aparelho que vocês estão vendo aí agora, foram autuados por homicídio culposo e lesão corporal grave. De acordo com o delegado de plantão, Thiago Viana, os dois foram ouvidos e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes. E de acordo ainda com a polícia, o operador admitiu que ingeriu bebida alcoólica antes de trabalhar. O parque funcionava sem as autorizações necessárias. A Polícia Civil agora aguarda os laudos da perícia para afirmar se houve falha humana ou se houve apenas um problema mecânico no equipamento. Bem, e a gente tentou contato com a Prefeitura Municipal de Itapemirim, mas ninguém atendeu os telefones. Bom, e a gente sabe que animais na pista é um perigo. E nós já mostramos esse problema aqui no Link Espírito Santo. E no final de semana aconteceu um grave acidente por causa disso. Em Pontal da Barra, em Marataízes, um cavalo foi atropelado por um carro. O acidente aconteceu na Rodovia do Sol por volta das 11 da noite. Com o impacto da batida, o animal foi parar em cima do automóvel e morreu na hora. O motorista do carro, que não teve seu nome divulgado, ficou ferido e foi levado para o Hospital Evangélico de Marataízes. Bom, e uma briga de bar no Pontal da Barra, em Marataízes, resultou na morte de um jovem na madrugada deste domingo. Natan Paixão Aranha, de 28 anos, teve seu pescoço cortado por um caco de vidro. Ele chegou a ser socorrido para o UPA de Marataízes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a polícia, o acusado do crime, conhecido por Baiano, fugiu para sua residência. Populares informaram para os militares onde o suspeito morava. Ao chegarem ao local, o homem estava com a mão cortada pelos estilhaços do copo e se entregou para a polícia. Durante a ocorrência, a polícia recebeu a informação de que Natan havia morrido e o acusado foi então levado para a delegacia. Bom, o corpo de Natan foi sepultado na manhã de ontem no cemitério de Vila de Itapemirim. E agora a gente volta a falar dos estragos causados pela enchente aqui em Cachoeiro, porque teve mutirão para a limpeza da cidade nesse final de semana. Mais de 300 pessoas participaram do mutirão no sábado, que começou às 8 da manhã. Os trabalhos começaram pelo bairro Arariguaba, onde o rio invadiu completamente toda a parte baixa da comunidade. Nós sofremos a pior enchente da nossa história e 7 dias depois nós estamos fazendo esse mutirão para dar uma lavagem, dar esse banho de loja na nossa cidade novamente. Acredito que em tempo recorde nós vamos tentar colocar a cidade de Cachoeiro em sua normalidade. Nós recebemos com muita alegria a empresa de limpeza urbana lá da cidade da Serra. E em 7 dias depois, um cenário que era de destruição, a gente vai ter um cenário quase na sua totalidade de normalidade. Pás, enxadas e carrinhos de mão chegaram nesse caminhão. A Rua da Simone já foi limpa, mas o imóvel terá que passar por uma reforma geral. Até meus vizinhos que não entrava água agora, entrou em muita água. Todos perderam tudo. Nessa casa, os moradores conseguiram retirar a maior parte das coisas de dentro de casa. Os problemas aqui são estruturais. Para vocês terem uma ideia, vocês viram como estava a parede. Agora olha isso aqui, ó. Simone está me mostrando as lâmpadas, gente, para vocês terem noção onde a água foi. As lâmpadas estão cheias d'água. Outro trecho com muito trabalho foi na Rua Mâncio Silva. E vejam a altura que a água chegou na casa de Dona Hélina, no bairro Baiminas. Eu fiquei com medo de ficar dentro de casa e morrer afogada, porque estava subindo com muita rapidez, eu saí dentro de casa com água aqui já, ó, na perna. Aí eu subi para a laje, foi antes que me resgataram de barco. Para o prefeito Vitor Coelho, o trabalho de recuperação da cidade só está sendo possível graças à união e à solidariedade. Mesmo passando por uma grande tragédia, o cachoeirense, nesse espírito solidário, nós conseguimos vencer mais uma luta, mais uma dificuldade. Eu acho que isso que serve de lição para todos nós, que todo cachoeirense comece a olhar para a cidade de Cachoeiro como uma cidade, da cidade que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, e todos juntos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, a gente vai alcançar o sucesso muito mais breve. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações aqui da região. Uma boa noite para vocês e até lá. Boa noite, obrigado, Samuel. Bom, como vocês viram na reportagem do Samuel de Fraga lá em Cachoeiro, essa mulher de 38 anos morreu e a filha ficou gravemente ferida ao cair desse brinquedo em um parque de diversões, E nós queremos saber a sua opinião. Você confia na segurança e na manutenção desses brinquedos em parques de diversões?
Mande pra gente a sua opinião pelo nosso WhatsApp, o DDD é 27 e o número 999276943. 999276943. Se preferir, posicione a câmera do seu celular ou leitor de QR Code nesse código que aparece aí no cantinho do vídeo. Aí é só enviar o seu comentário pra gente. Ainda hoje nós queremos ler a sua participação ao vivo aqui no Jornal. E a seguir aqui no link você vai ver que um bloco clandestino de pré-carnaval terminou em pancadaria na Praia do Canto. E ainda sem acordo com a justiça, quiosques da orla de Vila Velha são demolidos. Estamos de volta com o link. Um bloco de carnaval clandestino acabou com 2 pessoas presas e muita confusão neste fim de semana no bairro da Praia do Canto, aqui na capital. A festa aconteceu ao longo da tarde do último sábado e reuniu cerca de 10 mil pessoas na Praia do Canto, em Vitória. Ela não tinha autorização para ser realizada e o que era para ser só diversão acabou com correria e muita confusão. Vídeos feitos por moradores mostram o tumulto pelas ruas do bairro. O bloco de pré-carnaval foi amplamente divulgado pelas redes sociais e lotou as ruas da região. Nesse vídeo é possível ver de perto a pancadaria. Já nesse outro vídeo, é possível ver que algumas pessoas não deixavam os carros passarem pelas ruas. Comerciantes tiveram que fechar as portas por medo de confusões e moradores reclamaram do incômodo. Esse representante de um movimento dos moradores do bairro entrou com um pedido de representação contra as autoridades públicas. Nós entramos aqui com a representação por improbidade administrativa contra os agentes públicos, pois o movimento Praia do Canto oficiou a Prefeitura de Vitória dando ciência do evento, pedindo a Guarda Municipal para atuar, a SEDEC para fazer a fiscal de posturas e não permitir os ambulantes, o Disque Silêncio para autuar os carros de som e também as caixas para recolherem. Tudo isso não foi feito. Estivemos em reunião antes do evento com o secretário Franzo Calheira, da Prefeitura de Vitória, junto com os comerciantes. Uma série de protocolos foram solicitados, a Prefeitura não cumpriu nenhum, nós não vimos a presença. Então, por isso, nós estamos entrando com essa representação por improbidade e para a responsabilização dos agentes públicos. Pois é, em nota, a Prefeitura de Vitória confirmou que o bloco não tinha autorização para sair. 2 pessoas foram presas por tráfico de drogas. 11 carros de som foram multados e 9 caixas foram apreendidas. Ao todo, mais de R$132 mil em multas foram aplicadas. E agora é definitivo. A partir de hoje, os quiosques da orla de Vila Velha estarão fechados. A segunda fase de demolição começou nesta segunda-feira, mas para quiosqueiros e moradores, a justiça poderia adiar essa decisão para depois do carnaval. Sem os quiosques, os turistas devem sumir das praias da cidade. Nesta nova etapa da demolição dos quiosques das praias de Itapuã e Itaparica, 5 estabelecimentos que já estavam desocupados foram retirados. Outros 3 já haviam sido demolidos em novembro do ano passado. Até o próximo dia 18, todos os quiosques devem ser retirados das praias. A demolição foi motivada por uma decisão da Justiça Federal, que também determinou que as atividades comerciais nesses pontos devem ser encerradas hoje. Os 46 quiosques das orlas de Itapuã e Itaparica vão ser demolidos e darão lugar a 20 novos estabelecimentos, que vão ser custeados pelos próprios quiosqueiros. Eles vão ter uma licença de 20 anos para administrar essas novas estruturas. Nessas imagens é possível conferir o projeto dos novos quiosques aprovados pela Prefeitura. 13 deles já têm administradores que são os mesmos que trabalhavam nos quiosques antigos. Os outros 7 estabelecimentos ainda estão em processo de seleção. Agora, os quiosqueiros devem apresentar um plano de obras em até 15 dias à Prefeitura. E os novos quiosques devem ficar prontos até o mês de agosto.
Mas para quem mora aqui em Itaparica, ficar sem os quiosques em pleno verão é desanimador. Eu acredito que eles tinham que esperar pelo menos até o carnaval, porque é muita gente desempregada, a gente já não tem turista, agora vamos ter menos ainda, porque com a retirada dos quiosques nesse momento do verão está sendo péssimo. O Alexandre trabalhou em um dos quiosques, achou o novo projeto bonito. Vai ficar bacana, vai ficar bonito, vai ficar melhor. É mais agradável tanto para mim, que sou um trabalhador de quiosque, sou garçom profissional nas horas vagas, quanto para os turistas que vão chegar na cidade, que vão ver algo mais bonito, mais ornamentado. De acordo com a prefeitura, os funcionários dos antigos quiosques vão passar por cursos de qualificação. Mas o Rafael, que também é garçom, não sabe o que vai fazer enquanto os novos quiosques não ficarem prontos. A gente tem responsabilidade, né? A gente tem a estadia, que é nosso aluguel, a nossa moradia, mensalmente, a alimentação, que a gente precisa se alimentar, entendeu? Muitas pessoas aqui têm filho, mulher, então é mais uma responsabilidade, mais um gasto, que seria no caso, né? Para o presidente da Associação dos Proprietários de Quiosques, a Justiça poderia ter esperado o verão passar para fazer a demolição. Essa violência que está acontecendo, de uma atitude tomada sem muito pensar, não custava nada, não prejudicaria em nada. Um pequeno atraso nessa derrubada que favoreceria a população, principalmente nessa hora de verão, nessa hora de carnaval, quando essa orla vai estar cheia de gente. Isso não teria necessidade de acontecer agora. Isso foi uma coisa muito abrupta e violenta. Bom, agora é hora da gente falar de esporte aqui no Link. O time do São Mateus pode ser o destino, né, do goleiro Bruno, condenado pelo homicídio triplamente qualificado da Elisa Samúdio. Quem tem as informações pra gente é a Nariane Lopes. Boa noite pra você, Nariane. Boa noite, Fabiana e Adriana. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, é isso mesmo. A notícia da contratação do ex-goleiro do Flamengo deu o que falar aqui na região e ganhou um destaque nacional. O goleiro Bruno foi preso em setembro de 2010 e condenado em março de 2013 pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio e pelo sequestro e cárcere privado do filho. Somadas, as penas são de 20 anos e 9 meses. Segundo o diretor de futebol do São Mateus, o martelo ainda não foi batido. A gente realmente está muito cauteloso, existe a conversa, o atleta foi oferecido ao clube, mas a gente não vai fazer nada que venha prejudicar o São Mateus. O São Mateus está acima de todos. Então a gente vai fazer uma coisa com muita cautela, respeitando todas as pessoas envolvidas no projeto. Então, assim, qualquer atitude que for tomada mediante esse fato é pensando na Associação de São Mateus, porque a gente passa por dificuldade. Vocês acompanham o dia a dia nosso aqui, todo dia a gente ganha um jogo, no outro dia nós já temos um problema, ganha um jogo, já temos um problema. Atualmente, Bruno cumpre pena em regime semiaberto domiciliar em Varginha, Minas Gerais, desde o dia 19 de julho de 2019. Para o diretor, neste momento, a prioridade é firmar o time na primeira divisão. O nosso foco aqui, na verdade, é recuperar o clube, tentar permanecer na primeira divisão, para que na próxima sequência as coisas possam vir com mais organizada, da forma que nós estamos tentando, e tentar, de repente, conseguir uma coisa melhor. Mas o momento do São Mateus hoje é recuperação e tentar manter o time na primeira divisão. O diretor do Conselho Deliberativo, Joelso Oliveira, afirma que a maior parte do Conselho acredita na ressocialização do goleiro, mas que a decisão final é da diretoria do time. A posição do Conselho é quase unânime a favor da venda do Bruno. Agora, na verdade, quem decide isso é o Conselho Diretor, não o Conselho Deliberativo. Ainda sobre o São Mateus, mesmo com a derrota na primeira rodada do Campeonato Capixaba, o Pitbull do Norte venceu o Rio Branco por 1-0 em casa no estádio Sernambi. E um jogo equilibrado do início ao fim, ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, após uma cobrança de falta do meia Gabriel Silva. O goleiro Alan Faria falhou e o atacante Caio marcou o gol da vitória. No segundo tempo, o Rio Branco bem que tentou, mas não conseguiu empate. Neste lance, o atacante Roberto, camisa 13 do time, correu, driblou e chutou forte, mas a bola bateu na trave. O técnico Vevé fez análise do jogo logo após a partida. O resultado em si é importantíssimo, né? Os 3 pontos. Os 3 primeiros pontos na tabela, segunda partida. Mesmo a gente tendo consciência de que nossa equipe
A gente espera apresentar mais qualidade de jogo a partir da terceira rodada, onde os jogadores naturalmente vão ganhar uma cancha de jogo, uma cancha física. E penso que pelo primeiro tempo que nós fizemos, a forma que nós envolvemos o Rio Branco, os gols que nós perdemos, o resultado foi merecido. Embora no segundo tempo o Rio Branco por alguns minutos chegou a nos incomodar, teve até bola na trave. Na realidade, no segundo tempo mereceu até o empate, vamos ser verdadeiros. Agora nós estamos trabalhando, a equipe tem muito tempo de trabalho, a gente se sente numa condição de não ter como cobrar muita coisa. Nós nos sentimos numa condição de ter que trabalhar muito, porque eu entendo que é a força do trabalho que faz toda a diferença. E você pode ter certeza que para a gente conseguir essa vitória hoje diante do Rio Branco, nós trabalhamos muito durante essa semana, nós tentamos de todas as formas encaixar contra-ataques, encaixar nosso sistema defensivo, não permitir que o nosso meio-campo ficasse muito distante da defesa nem do ataque. E felizmente, pelo primeiro tempo que nós fizemos, que apresentamos e encaixamos algumas situações, o São Mateus acabou merecendo o resultado. Esta foi a primeira partida do campeonato no estádio do Sernambi e marcou a volta dos jogos noturnos. No ano passado, por falta de estrutura elétrica, a competição acontecia somente à tarde. E a vitória garantiu ao Pitbull os primeiros 3 pontos na competição. O líder Vitória também jogou neste sábado e derrotou o Serra por 2-0 fora de casa. O time da capital chegou aos 6 pontos. A associação volta a jogar no próximo sábado contra o Linhares. A federação ainda não confirmou o local da partida. Esses foram os destaques de hoje, Adriana e Fabiano. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite para vocês. Eu volto amanhã com mais notícias aqui da região. Uma boa semana para todo mundo. Boa noite, boa semana, Nariane. Obrigado pelas informações. O link vai para mais um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre os direitos dos motoristas que usam estacionamento privado. E também vamos mostrar o que está sendo feito para melhorar as condições do homem do campo aqui no estado. De volta com o link, a nossa equipe de Colatina recebeu a visita do secretário estadual de Agricultura para falar o que está sendo feito para melhorar as condições de trabalho do homem do campo. A Tainara Lebar, que tem as informações para a gente. Tainara, boa noite. Sobre o que vocês conversaram? Boa noite, Adriana, Fabiano, boa noite a todos. Nós recebemos a visita do secretário estadual de Agricultura, que conversou com nossa equipe e fez um balanço do primeiro ano à frente da pasta. Ele também falou sobre os projetos para 2020. Vamos conferir. A gente só falar em muito trabalho é meio que repetitivo, mas a parte de infraestrutura da secretaria funcionou muito bem. Nós tivemos 70 pontes rurais, 7 milhões de calçamento rural beneficiando 82 comunidades em 26 municípios. Nós tivemos o restabelecimento da conserva e manutenção dos caminhos do campo em volume de 14 milhões, o término de 3 estradas do caminho do campo, uma delas aqui na região, que foi Triunfo, a Demétrio Ribeiro, né, que leva uma comunidade histórica até a Barra do Triunfo, que é uma região extremamente produtiva, do lado de Acioli, todo mundo aqui na região conhece. Apoio à agricultura familiar, que é fundamental, o restabelecimento da presença da FETAIS, da Unicafes, lá na Secretaria, diálogo permanente, respeitando e muito a agricultura empresarial, a grande agricultura. Então, às vezes não sabe, mas o eucalipto que dá celulose lá na fábrica da Suzana, ali em Ana Cruz, é agricultura, né? Gera muita receita para o Estado, isso é fundamental. Nós, para esse ano de 2020, separamos as caixinhas de fruticultura, silvicultura, produção animal, né, gado, bovino, caprino, galinha, ovino, enfim. Várias caixinhas serão estabelecidas, investimentos na ordem de 8 milhões e 400 do FUNSAF com o BNDES, 4.300 dele, 4.300 nosso, 8.600, 5 milhões para a agroindústria, para construir a agroindústria por edital, com dinheiro do Caixa do Estado.
Bom, enfim, o trabalho continua, a disposição é muito grande. Eu preciso de ter vocês dialogando com a Secretaria, o que vocês perceberem de necessidade e até de alguma coisa que não esteja em consonância com a maioria da necessidade da população. Eu preciso de que vocês cheguem até a gente, não só até mim. Tem escritório do IDAF, tem escritório do Incapere em todos os municípios do estado praticamente. Então, procurar essas unidades, conversar com elas, falar que o Folheto falou na televisão que pode fazer isso para que a gente possa, dialogando, diminuir as desigualdades, que é o grande objetivo de governo, né? As desigualdades é que trazem os conflitos sociais. A gente tem na agricultura do estado quase uma reforma agrária perfeita. Os nossos antepassados italianos, alemães, poloneses, negros foram produzindo uma reforma agrária. Nós temos pequenas propriedades onde todo mundo trabalha, onde todo mundo tem receita no estado do Espírito Santo. Essa região norte, ela tem, neste momento, um diferencial, ela está produzindo muito mais. Por isso é que eu tenho que olhar pela região sul também, para voltar a produzir, principalmente na questão do café. O café da região sul está com produtividade muito aquém do que o norte faz. Então, esse equilíbrio, esse posicionamento do secretário, entendendo que ele tem que ter uma visão do estado inteiro e trazer o equilíbrio social, a agricultura faz isso. É fundamental para que a gente seja mais feliz. Agora, mudando de assunto, 2 colaboradores de uma empresa de transporte aqui em Colatina receberam o prêmio Destaque da região norte do estado. Eles foram reconhecidos pelo bom trabalho e pela evolução nesse ramo. O Enildo foi eleito na categoria de melhor motorista. Há 20 anos na empresa, para chegar até aqui, ele teve que ralar muito. Eu entrei como zelador, passei como cobrador, depois vim para manobra, depois de 11 anos passei a motorista. Há 9 anos na função de motorista, ele se sente muito feliz pelo reconhecimento. É muito gratificante, no meio de muitos motoristas, né? E ser escolhido é uma alegria imensa. O Wagner foi o outro destaque. Há 11 anos, ele começou aqui como menor aprendiz e agora levou para casa o prêmio de melhor colaborador na categoria de transporte e logística. Muito gratificante, né? Porque a gente se sente valorizado pela empresa. Pretendo continuar trabalhando firme, né? Evoluindo a cada vez mais. Dedicação atribui também à empresa que fornece bastante cursos internos e externos para a gente estar evoluindo profissionalmente. O Prêmio Destaque busca reconhecer e premiar anualmente o melhor motorista de cada região do estado e o melhor profissional de transporte e logística. Ele é organizado pela Federação de Transportes do Estado do Espírito Santo. A premiação é por meio de troféu e dinheiro. Isso é o resultado do trabalho que a gente faz e desenvolve para melhorar a qualidade de serviços dos nossos colaboradores e para motivá-los também. Essa premiação só prova que nós estamos no caminho certo. Esperamos, nesse ano de 2020, ter resultados ainda melhores. E assim a gente encerra a nossa participação no Link Espírito Santo de hoje. Uma boa noite a todos. Voltamos à Vitória. Obrigado, Tainara, pela participação aí direto de Colatina, trazendo as notícias do noroeste do estado pra gente. Hora da gente ler as participações aqui, né, Adriana? A gente perguntou hoje na enquete se você confia ou não na segurança e na manutenção dos parques de diversões. E tem pessoas também dando opinião sobre outros assuntos. Vamos falar primeiro sobre o parque, né? Olha, tem aqui a opinião do Cristiano. Eles são Cristiano e a esposa Cristiana, né? Eles são lá de Colatina. Ele fala que a opinião dele é que esses parques estão com brinquedos obsoletos. E as pessoas que usam têm que se atentar com relação à segurança nesses brinquedos, né? Fios expostos, brinquedos antigos e sem manutenção, e pessoas despreparadas também para manuseá-los. A Zenaide de Bento Ferreira, ela diz que, apesar de corajoso e inconsequente, acho que por povo mais simples, esse tipo de parque deve ser uma das poucas formas de lazer. Não vou julgar essas pessoas, às vezes não tem noção. Quando vou todo ano para Orlando com a minha filha para Disney, para Universal, a gente vê que os brinquedos são bons. Aqui tudo é capenga. Mal dá para ir no Beto Carreiro. É a opinião da Zenaide. Tá, e olha, também tem opinião aqui do Elvis, lá de São Mateus, do bairro Ideal, lá de São Mateus. Ele fala assim, o time de São Mateus podia dar uma chance para o Bruno, né, o goleiro. Tá aí a opinião aí do Elvis, lá de São Mateus. Também um assunto que divide muitas opiniões, né, Adriana? Inclusive, você pode participar sobre esse assunto. Você concorda com a ida do goleiro Bruno para o São Mateus, um time aqui do norte do estado? Manda pra gente sua opinião, que ainda dá tempo da gente ler durante o jornal. Vamos lembrar, o número é 27 999 27 69 43. Bom, e toda segunda-feira é dia de falar de
de direito do consumidor aqui no Link Espírito Santo, no nosso quadro Direito News. Hoje, o advogado Telvio Valim fala sobre os direitos de quem paga estacionamento privado. Quem conversa com ele é o Álvaro Guareschi. Boa noite para você, Álvaro. E boa noite para vocês aí do estúdio, para quem acompanha o Link Espírito Santo. Segunda-feira é dia de Direito News. Hoje, mais uma vez, a gente recebe o presidente do Sindicato dos Advogados do Espírito Santo, Telvio Valim, e o nosso assunto é estacionamento, quem contrata esses serviços de estacionamento, né? Boa noite, doutor Telvio. Boa noite, Álvaro. Boa noite, amigos telespectadores. É com alegria que mais uma vez estamos aqui no Direito News. E hoje nós vamos falar sobre estacionamento, né? Na verdade, quando você contrata e deixa lá à disposição o seu veículo, a sua moto, enfim, aquilo ali se perfaz um contrato, nós chamamos de contrato de depósito, né? A pessoa fica guardando aquilo como se sua propriedade fosse, né? Então, para a gente começar e englobar o pessoal de casa nessa nossa conversa, quando eu deixo meu carro num estacionamento particular, quais são os meus direitos a partir daquele momento que eu contrato aquele serviço, né? Então é o que eu estava falando, é considerado um contrato de depósito. A restituição da coisa mediante o pagamento, tudo certo. Se você cumprir o pagamento e tal, eles têm que te entregar o veículo intacto da forma com que você deixou lá. Então é importante assim que você cumpra a sua parte para que eles também cumpram a deles. Um exemplo disso é assim, quando você ingressar, é importante você marcar no relógio se é por hora, né? Se é uma diária, tem várias modalidades de contrato, né? Então você tem que observar isso, principalmente aqueles que são por hora, né? E nós observamos que é uma tendência grande, principalmente nos grandes centros, que esses estacionamentos eles sejam marcados por hora, por fração de hora. Então é importante que ao chegar você observe as horas, que horas são no seu relógio, que você tem uma forma de... Você manter o controle. Exatamente, também, né, de ter esse controle, porque há casos, né, eu não estou aqui generalizando, mas que estas horas, às vezes, o cômputo ela é maior e tal, e gera, nós tivemos casos aqui, até em Vitória mesmo, que esse fracionamento estava a mais contra o consumidor. Então é importante que você observe isso. Doutor, só uma dúvida para a gente também esclarecer. Quando a gente está falando desses contratos de depósito, como o senhor disse, estamos falando de estacionamento privado, mas o rotativo também se encaixa em algo desse tipo? O contrato é diferente? Eu entendo que sim, que a partir do momento que existe uma atividade econômica ali e você paga não só para organizar, né, a vida da cidade, o fluxo e tal, eu penso que essas empresas também, elas naquele momento, quando recebem, eles são responsáveis também por esta segurança, né? E é importante também, às vezes você vai no supermercado e vê lá, não nos responsabilizamos. O supermercado é responsável sim, eu já ganhei algumas ações nesse sentido, que tinha lá uma faixa dizendo, um cartaz, que não nos responsabilizamos. Assim, o supermercado, mesmo ele não cobrando, a loja não cobrando, mas está ali, é uma forma dela atrair o cliente, para que esse cliente possa, então, consumir ali. Então, assim, ela tem responsabilidade, sim. Se ela oferece o estacionamento para o consumidor, ela é responsável pela segurança do estacionamento. E aí não adianta ter lá a faixa dizendo que não é responsável, porque perante o Código de Defesa do Consumidor, toda empresa, supermercado, loja, shopping que oferecem esse serviço, eles são sim responsáveis por isso. Então é importante que o amigo telespectador guarde tudo referente ao estacionamento, o ticket, a notinha ao sair quando pagou, né? Observe todos esses detalhes da hora que chegou, tudo isso, porque se acontecer qualquer coisa, aquela nota, aquele ticket, aquilo ali é a prova de que o seu carro esteve naquele período e que a avaria, o dano ocorreu naquele local. E, portanto, a empresa é responsável, sim, por indenizar o consumidor nessa situação, se gerou para ele prejuízo. Tá certo, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Direito News no Link Espírito Santo.
Obrigado a você e uma boa noite a todos. A gente volta com vocês aí no estúdio. Boa noite. Obrigada, Álvaro. Boa noite. Bom, o link agora vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que Linhares registrou um crescimento de 200% no número de homicídios em janeiro, na comparação aí com o mesmo período do ano passado. E também vamos mostrar os adereços que prometem fazer sucesso no carnaval deste ano. Estamos de volta com o link. Em Linhares, no norte do estado, o número de homicídios em janeiro foi um dos mais altos da história. Quem tem os detalhes pra gente é o Cláudio Alves, direto da nossa redação, lá em Linhares. Boa noite para você, Cláudio. Olá, Fabiano. Boa noite para você, boa noite para a Adriana e a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Em janeiro deste ano, Linhares registrou 9 homicídios contra 3 no mesmo período do ano passado. Linhares está no topo da lista de cidade com maior número de casos de homicídios registrados no mês de janeiro. 9 pessoas foram assassinadas, enquanto no mesmo período do ano passado foram 3, um aumento de 200%. Próximo da ponte sobre o Rio Pequeno, na madrugada do último domingo, dia 26, Joel Júnior Queiroz Gomes, de 30 anos, foi morto por disparos de arma de fogo. Um triste dado para Linhares é que o município havia terminado o ano de 2019 como o 4º em mortes violentas em todo o estado, atrás de Cariacica, Serra e Vila Velha. Mas já neste início de ano ultrapassa Cariacica, que teve 6 assassinatos contra 9 de Linhares, que agora se torna o 3º mais violento do Espírito Santo. Vale lembrar que as cidades da Grande Vitória têm o dobro ou o triplo de habitantes em relação a Linhares. Sobre os números locais, o delegado Fabrício Lucindo analisou assim. Bom, Linhares é o 3º município mais violento do estado em números absolutos. Se a gente contar com os números proporcionais, que é o número de homicídio pelo número de habitantes, Linhares é a cidade mais violenta do estado do Espírito Santo hoje, nesse ano de 2020. Os policiais aqui de Linhares são empreendidos nesse ímpeto de elucidar crimes, prender criminosos. Os homicídios que foram cometidos no mês de janeiro, quase todos já estão elucidados, já alguns elementos foram presos. A Polícia Civil está pedindo prisão de outros elementos que cometeram crime também. E em breve a gente vai dar resposta à sociedade desses crimes todos que estão acontecendo. No meio de más notícias, tem aquelas que dão um alívio. Municípios como Soretama e Rio Bananal figuram entre aqueles que não viram derramamento de sangue por assassinatos, pelo menos no mês de janeiro deste ano. Bom, a gente teve o ano de 2019 zerado o homicídio em Rio Bananal. Rio Bananal é uma cidade extremamente tranquila, extremamente calma. É uma cidade que se diferencia das outras 2 da região, que é Linhares e Soretama. Soretama, nós tivemos homicídios registrados no ano de 2019, mas com redução em relação a 2018. Esse mês de janeiro, até a presente data, nós não tivemos nenhum homicídio registrado em Soretama. Isso se deve a um trabalho que foi empreendido, tanto pela Polícia Civil como pela PM, no ano de 2019, que foram presos diversas pessoas e que envolvidas com crimes que a gente conseguiu pacificar um pouco a cidade. Ocorrendo outro surto de violência, a Polícia Civil e a PM vão atuar novamente para poder reduzir a criminalidade. Numa visão macro do estado, o governo do Espírito Santo comemora uma redução de homicídios dolosos e o melhor resultado para o mês de janeiro dos últimos 24 anos. Ao todo, foram 93 assassinatos nos 31 dias que se passaram, contra 103 do ano passado, representando uma redução de 9,7%. Até então, 2016 era o mês com o menor índice de mortes violentas desde 96, com 94 registros. Isso aí, trabalhar agora para reduzir essa estatística, essa triste, lamentável estatística. Agora a gente segue para um rápido giro com outros destaques de Linhares e região.
Um duplo homicídio foi registrado na noite do domingo no Recanto do Aguiar, região de Baixo Quartel, interior aqui de Linhares. Segundo informações, um adolescente de 16 anos, identificado como Gabriel Rodrigues, foi morto por engano. Ele morava na localidade de Palhau, interior de Linhares, e estava em uma festa no Recanto da Lagoa do Aguiar. Gabriel foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu. A segunda vítima foi identificada como Anderson Silva de Jesus, de 23 anos. Anderson estava preso e foi posto em liberdade no último dia 10 de janeiro deste ano. De acordo com informações da polícia, ele estava preso por envolvimento com drogas, porte ilegal de arma e homicídio. Anderson foi atingido por 3 disparos de arma e veio a óbito no local. O corretor de imóveis Robson Ferreira de Lacerda, de 57 anos, morreu na noite deste domingo após um acidente na BR-101, quilômetro 131, em Sooretama. Ele estava vindo de Teixeira de Freitas, na Bahia, para Linhares, com a sua esposa. O acidente ocorreu por volta das 23 horas, quando Robson tentou desviar de uma motocicleta e acabou perdendo o controle do veículo e capotando. A esposa de Robson conseguiu sair do interior do veículo e chamou pelo socorro. Por volta das 3 horas da madrugada deste domingo, uma dupla de assaltantes roubaram um automóvel nas imediações do shopping Pátio Mix, em Linhares. De acordo com as informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal, durante a fuga o carro atropelou e matou um cavalo que trafegava livremente pela via lateral da BR-101. Com o impacto da batida, os elementos abandonaram o carro e fugiram a pé. Até o momento, ninguém foi preso. O caso segue sendo investigado pela polícia. E o Cine de Linhares começa a semana com 30 oportunidades de trabalho. Dessas oportunidades, apenas uma não exige experiência, que é a vaga para farmacêutico. Há chances para todos os níveis de escolaridade. O Cine funciona das 8 às 17 horas. Por hoje é só. Eu retorno à Vitória com vocês. Adriana, Fabiano, boa noite. Até amanhã. Obrigada, Cláudio. Bom, o carnaval está aí batendo na porta e as lojas especializadas em artigos para festa já estão aí com os estoques renovados. A Unicomete deu uma volta pelo comércio e mostra pra gente que promete ser sucesso no carnaval deste ano. A prateleira cheia de fantasias já anuncia: o carnaval tá chegando. Faltam 3 semanas para a folia oficial e os comerciantes já estão se preparando para a festa. Essa loja aumentou em mais de 30% o estoque de fantasias. E quem gosta de carnaval como eu, já começou a se preparar. A Elisângela veio com a família escolher a fantasia. A gente está adiantando as fantasias para o carnaval, né? Nós combinamos da família passar na beira da praia e sair fantasiado todos os dias. As meninas estão escolhendo máscaras e fantasias e eu pensei em Havaiana. A gente está adiantando para não ficar na correria no dia. E o seu Carlos promete se divertir bastante. Para esnobar um pouco, o carnaval tá aí, né? Aproveitar e brincar. E eles não são os únicos. De acordo com o comerciante, a procura começou já no início deste mês. As vendas começaram a acontecer um pouco antes do tempo previsto, tradicionalmente previsto. Está muito bom. E o que está fazendo sucesso aqui são os itens com luz de LED. Tem de tudo: copo, saia, chapéu, vários itens que piscam e que tem atraído bastante a atenção dos foliões. Esse ano está tendo muito lançamento de artigos tipo de roupa que pisca, óculos com LEDs, chapéu com LEDs, saias de tule com LEDs, máscaras com LEDs. Os bodies também são campeões de venda, até porque é uma fantasia bastante leve e utiliza-se em outros momentos da vida também, nas mulheres. E consegue fazer blocos imensos com o mesmo body, fazendo brincadeiras. Muitas tiaras para a cabeça, às vezes com alguma mensagem, uma brincadeira ou outra, ou então para dar aquela enriquecida no visual sem ter que botar muito pano, que aqui é muito quente, está bem diversificado. E muito campeão de vendas são as fantasias tipo super-heróis. Aí formam um casal, pai de super-homem, a mãe de Mulher Maravilha, e se for menina, ela quer uma Mulher Maravilha pequenininha. Para o comerciante, a expectativa é de que esse carnaval tenha um faturamento 15% maior do que o do ano passado. Felicidade para ele e para o cliente que está animado com a festa.
Normalmente acontecia 15 dias antes do carnaval local um acréscimo de movimento, mas se você der uma olhada em volta, algo em torno de 30, 40 dias antes começou a se vender muito, nós ficamos até surpresos. Nesta loja na Praia do Canto, quem chega sai com todos os acessórios para a folia. Aqui tem de tudo, brincos, colares, ombreiras, pochetes, são mais de 500 itens. E para quem gosta de ter um look exclusivo para o carnaval, uma das opções são esses adereços de cabeça com penas, flores e muitas cores. São acessórios que nunca saem de moda. Essas peças são feitas à mão pela mãe da Fernanda, que identificou essa demanda há 5 anos. Ela começou fazendo uma peninha com uma florzinha, e aí a cada ano foi evoluindo, né? Esse é o 5º ano de carnaval mesmo, de peças feitas por nós, exclusivas. E essa moda conquistou clientes até de fora do estado. Antes mesmo do lançamento, uma cliente do interior da Bahia fez um pedido, e aí a gente preparou e já enviou para ela. Em breve teremos foto. E para quem gostou, é bom se adiantar. A procura continua, o Instagram bombando, a gente tentando responder a todas, e as mulheres adoram, porque são peças, tem as maiores, tem as menores, tem para todos os gostos e todos os preços. E acaba mesmo? Acaba. Por isso que a gente fala, vem, aproveita, porque que a gente postar não vai ter igual. Carnaval chegando, opções não faltam, né, Adriana? Isso aí, é só se fantasiar e cair aí na folia. É isso mesmo. Bom, e o Link Espírito Santo desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias você confere no nosso portal sinoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Para você, uma ótima noite. Boa noite e até amanhã. Record News, informação para você crescer.